Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar sobre o tema mediunidade de efeitos inteligentes. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Mediunidade e fazermos a prece. Abre tua boca, sente a inspiração. Fala de amor, atende teu irmão. Estende os teus braços, escreve uma lição. Aguça teus ouvidos, ouve uma canção. Volta pra ti, serve a Jesus. Fecha os teus olhos e abre o coração. O mestre te chama, atende-o com precisão. Descobre a vida da vida real, além do horizonte, acima dos céus, dentro de ti, ao teu lado e em todo lugar. Aprende escutando, seja dor ou alegria. Oferece teu corpo, tua mente, tua alma, a serviço do Cristo. Inspire a paz que acalma. Oferta teus préstimos em nome de Deus. Entende a vida em sua plenitude. Serve ao próximo, fala ou viver. Cura e aprende confiando na revelação. Volta pra ti, serve a Jesus. Fecha os teus olhos e abre o coração. O mestre te chama, atende-o com precisão. O mestre te chama, atende-o com precisão. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos com imensa alegria mais esta oportunidade de trabalho, de estarmos aqui em teu nome, para mais este estudo, para falarmos daquilo que a doutrina espírita nos esclarece, nos ilumina a razão e o sentimento, a fim de que possamos aprender e progredir. Pedimos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos, não só para este momento, mas para todos os momentos de nossas vidas. Abençoe a todos aqueles que sofrem e choram, encarnados e desencarnados. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre mediunidade de efeitos inteligentes,
uma vez que acreditamos que já tenha ficado claro que o assunto mediunidade acompanha a humanidade desde os primórdios. E a doutrina espírita é que vem nos esclarecer, retirar os véus sobre a importância da mediunidade em nossas vidas, como uma concessão divina para o nosso trabalho, para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução enquanto espíritos imortais. A mediunidade sempre esteve na Terra, mas quase nunca compreendida e muito menos bem utilizada em favor dos semelhantes e do próprio progresso da humanidade. E a doutrina espírita, então, vem nos trazer conhecimentos importantíssimos sobre a mediunidade que precisamos estudar a fim de nos aprimorarmos moralmente. E antes de nós entrarmos naquilo que nos diz em O Livro dos Médiuns e outros livros da codificação espírita, nós vamos recorrer ao Novo Testamento, ao Evangelho, à carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 1, capítulo 12, em que ele fala: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nós já encontramos aí Paulo de Tarso falando para nós sobre os dons espirituais, sobre as faculdades mediúnicas, que são diversas e se operam em cada um conforme as necessidades, conforme aquilo que planejamos em nossa reencarnação, a fim de aprendermos, de nos burilarmos, de servirmos. E aí, no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar Kardec falando dos médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, nós vamos encontrar aí esse texto no Livro dos Médiuns, corroborando com aquilo que Paulo de Tarso fala em sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, sobre a diversidade de dons. E é muito importante a gente ressaltar isso, antes de entrar nas faculdades de efeitos inteligentes propriamente ditas, pois que aqueles que já estão na doutrina espírita há algum tempo, com certeza, já ouviu falar, já ouviu outras palestras, já estudou sobre mediunidade, já leu o Livro dos Médiuns,
e outros na doutrina espírita que falam também sobre a mediunidade, sobre os médiuns, como as obras de André Luiz, Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, também em Emmanuel e outros autores espirituais, mas há aqueles também, especialmente em estudos virtuais pelo YouTube, como tem sido feito desde o início da pandemia, que talvez ainda não conheçam o assunto, estejam chegando à doutrina espírita agora, e aí sejam muito bem-vindos, mas que têm essa curiosidade, esse interesse em saber sobre a mediunidade, já que a doutrina espírita trata a mediunidade de maneira única e especial, com todo o respeito, com toda a dignidade que a mediunidade merece, merece ser estudada a fundo, compreendida de fato, e, como Kardec já está nos apresentando aqui, todos nós somos de alguma forma médiuns. E sem o estudo da doutrina espírita nos explicando de fato o que é a mediunidade, muitos com faculdades patentes, como ele diz aqui, podem acreditar-se estarem ficando loucos. André Luiz mesmo fala que muitas vezes podemos encontrar irmãos torturados nas casas para doentes mentais, que são médiuns, têm a sua mediunidade torturada e são classificados como loucos. E aqueles companheiros mesmo, não se acreditando muitas vezes estar perdendo a sanidade, não saber o que fazer com as faculdades mediúnicas, não saber como lidar com isso, não saber como buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar aqueles que possam esclarecer de fato aquilo que está acontecendo, e ficarem perturbados em suas vidas cotidianas, estando com a mediunidade aflorada, às vezes vendo espíritos, ouvindo espíritos, entre outras faculdades possíveis, sem saber de fato o que fazer com isso, como lidar com isso. Então é importante esse estudo, saber que é uma coisa natural, é da natureza, é da lei divina a mediunidade, e é importante que a gente estude exatamente para poder saber como lidar com a mediunidade, como lidar com os espíritos, como lidar com o plano espiritual, a fim de termos saúde mental e espiritual e podermos colocar as faculdades mediúnicas a serviço do nosso próximo. Também no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos encontrar na questão 383 a seguinte pergunta: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, olha só que sabedoria isso que Emmanuel está nos trazendo acerca da mediunidade. Primeiro, nos falando que é um atributo do espírito e de que é algo que vai além dos nossos 5 sentidos acanhados. Então, fora a visão, o paladar, o tato, o olfato, a audição, vem aí o atributo mediunidade, aflorando nos homens desde os primórdios como meio de progresso espiritual. Esse avanço da mentalidade do mundo fala das nossas potencialidades psíquicas.
e de que existem aqueles médiuns com tarefa definida, que são precursores das novas aquisições humanas, assim como foi no período da própria codificação da doutrina espírita. Kardec precisou de vários médiuns em diversas localidades, não só na França, como também por toda a Europa, contribuindo com a codificação espírita. Médiuns que receberam as mensagens do plano espiritual, encabeçadas pelo Espírito de Verdade, para nos trazer o Pentateuco espírita. Assim como também, na atualidade, os médiuns que trouxeram tantos outros livros subsidiários importantíssimos para o estudo da doutrina espírita, como, por exemplo, Chico Xavier, que psicografou este livro, no qual encontramos esta pergunta e esta resposta esclarecida do Espírito Emmanuel. Assim como também Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco e vários outros médiuns com tarefas definidas, nos trazendo esclarecimentos profundos do plano espiritual. No livro Missionários da Luz, também psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, nós vamos encontrar: o médium não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser livre, que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisam de cooperação do plano espiritual no sentido de manter os estímulos de natureza exterior, porque se não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderá ser exigido a colaboração, redundante em sacrifício. As responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Então, esse preâmbulo aqui para a gente entrar nas faculdades de efeitos inteligentes, primeiramente, tão somente para nos lembrarmos que essas faculdades todas que nós vamos falar daqui para frente são faculdades concedidas por Deus como instrumentos de trabalho, como nós estamos vendo aqui, e não para serem levadas de maneira leviana, porque nós atraímos para próximo de nós os espíritos em afinidade com a nossa forma de pensar e agir. E como mediunidade não é uma coisa da doutrina espírita, mas sim da humanidade, de toda a humanidade, e a doutrina espírita tão somente vem nos esclarecer os propósitos da mediunidade, como utilizar a mediunidade como instrumento de trabalho para o nosso próprio progresso e o progresso da humanidade, nós temos que considerar que estas mesmas faculdades que nós vamos estudar daqui para frente podem se dar em bons e maus, justos e injustos. E a doutrina espírita, então, nos esclarece, como André Luiz está nos trazendo aqui, que é importantíssimo o espírito de serviço no bem, de serviço consciente no bem, para que se possa ter intercâmbio com as esferas superiores de trabalho que visam realmente o progresso da humanidade e a nossa melhoria íntima. Então, sobre a mediunidade de efeitos inteligentes, nós vamos primeiramente entender que exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos. É necessário haver afinidade entre médium e espírito comunicante. O médium deve possuir boas condições morais e doutrinárias. Então, de maneira resumida, considerando inclusive o que falamos anteriormente, o médium é esta ponte, este intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos.
Então, se são ideias transmitidas pelos espíritos, elas passam pela psique dos espíritos desencarnados e, portanto, também pela psique dos médiuns. Em se tratando de transmissão de ideias, de pensamentos, é que nós vamos entender o porquê de serem faculdades de efeitos inteligentes, de ser mediunidade de efeitos inteligentes. Exatamente por ser uma questão da transmissão das ideias, do pensamento dos espíritos desencarnados ao nosso redor. E de ser necessário a afinidade entre o espírito comunicante e o médium. Isso é muito importante. Mas, acima de tudo, que o médium possua boa condição moral e doutrinária. Já sabemos, obviamente, entretanto, de que nenhum de nós, neste planeta de expiações e provas, é perfeito. E Jesus e os espíritos superiores, obviamente, não estão esperando que nós sejamos perfeitos, sejamos puros, para adentrarmos ao trabalho da mediunidade, mas esperam de nós esforço sincero na nossa melhoria. Conforme o livro dos Espíritos já nos apontam, que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para resistir às suas tendências más. Então, é isso que os espíritos superiores esperam de nós no trabalho mediúnico, que nós estejamos no esforço contínuo da nossa melhoria moral, do nosso aprimoramento, que faz, então, com que nós recebamos a proteção desses espíritos, que nós façamos jus à simpatia deles, contribuindo para o nosso progresso espiritual e mediúnico nas tarefas a que somos chamados. E também, obviamente, uma vez que a doutrina espírita começa aí pelo Pentateuco, pelos 5 livros que Kardec, com toda a sua abnegação e esforço, nos trouxe como consolador prometido por Jesus no Evangelho, de que é imperioso que nós estudemos. Sem o estudo que amplia as nossas capacidades mentais, intelectuais, para a possibilidade do discernimento, Emmanuel tem uma frase que eu considero muito interessante, muito importante para nós, que diz que o discernimento é a bênção da razão. Então, conforme nós estudamos e ampliamos a nossa razão, o nosso entendimento, amplia-se também o nosso discernimento. Discernimento esse que a todo momento Kardec nos alerta em O Livro dos Médiuns, que nós devemos ter no tratamento com os espíritos desencarnados, a fim de os compreendermos e também de sabermos classificá-los. Uma vez que, sendo apenas os espíritos de pessoas que já estiveram como nós encarnados, são de todo tipo de personalidade e conduta moral. Há os espíritos sérios, assim também como há os espíritos levianos. Há aqueles que já buscam o bem, assim como aqueles que estão presos ao mal, às suas sombras interiores. Então, é importantíssimo o nosso estudo dentro da doutrina espírita para sabermos discernir, diferenciar quando tratamos de mediunidade. E aliado ao nosso esforço no aprimoramento moral, nós fazemos jus à proteção daqueles que querem direcionar a nossa mediunidade para o bem. Em se tratando com estes espíritos, recebendo deles as mensagens, consolando, ouvindo as suas mensagens edificantes e de podermos, então, contribuir de alguma forma para o progresso da humanidade, a partir de nós mesmos. Dentre, então, várias das possibilidades de efeitos inteligentes, de comunicações inteligentes, nós vamos encontrar aí os médiuns intuitivos, audientes, videntes, sonambúlicos, psicofônicos e psicógrafos, para falarmos dos mais comuns. Pois, lembrando o que Paulo de Tarso nos disse,
e Emmanuel também, há uma diversidade enorme de dons, de faculdades mediúnicas, das possibilidades psíquicas neste amplo potencial que nós temos enquanto espíritos imortais. Mas então nós vamos falar brevemente desses tipos de faculdades mediúnicas que são aqueles mais fáceis de encontrarmos, especialmente nas reuniões mediúnicas das casas espíritas sérias. Sobre os médiuns intuitivos, nós podemos dizer que trata-se da percepção fora dos sentidos corporais, fora daqueles 5 sentidos acanhados que Emmanuel nos falou anteriormente, manifestada na forma de uma ideia ou imagem que cruza o nosso cérebro. Se desenvolvida pelo exercício, a intuição é uma ferramenta inestimável do processo evolutivo do indivíduo, assim como na prática mediúnica. Sempre estará presente nas demais mediunidades de efeitos inteligentes. Nós podemos dizer que a mediunidade é mesmo a base que permite o surgimento, o desenvolvimento, o aflorar de todas as outras faculdades mediúnicas de efeitos inteligentes. Porque ela é exatamente este próximo sentido que desponta na psique humana, além dos 5 sentidos do corpo. Aquilo que desponta na alma do indivíduo, no próprio espírito, permitindo a ele esta sensação, esta captação das ondas mentais que estão ao nosso redor, emitidas pelos nossos companheiros desencarnados. E aí, inclusive, sobre ondas mentais, sobre campo mental, nós vamos ver um tratado belíssimo em profundidade na obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, que nos aprofunda todas essas ideias sobre as ondas mentais, sobre o campo mental e psíquico, sobre as ondas que nós geramos o tempo inteiro em torno de nós, e que nos permite esta conjugação de ideias e pensamentos entre encarnados e desencarnados, entre encarnados e desencarnados, em suma, entre todos nós, espíritos, que pensamos 24 horas por dia. E então vamos encontrar os médiuns audientes, que são aqueles que ouvem a voz dos espíritos. Trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva, ou seja, encarnada. Então, nós já vamos encontrar aí essas propriedades na faculdade de ouvir, que alguns médiuns têm, de ouvir os espíritos desencarnados. A voz interior, essa percepção mental, mediunidade audiente intuitiva, ou a voz exterior, clara e nítida, além da percepção mental, aquela, então, que causa atuação nos órgãos da audição do médium. Ocorre aí simultaneamente um efeito inteligente, como também um efeito físico, já que há uma atuação nos próprios órgãos físicos sensoriais da pessoa, atuando diretamente sobre os órgãos. Então, nós vamos encontrar pelo menos esses 2 tipos de médiuns audientes. E, obviamente, um mesmo médium que tem a faculdade da audiência pode, em dados momentos, ter um desses 2 tipos ou ambos os tipos de percepção. Algumas vezes como essa voz interior e outras vezes dessa voz exterior clara e nítida, né, a ponto de, às vezes, virar e, uai, alguém falou aqui no meu ouvido, né, de ouvir realmente a voz clara e nítida. Ambos são possíveis na mesma pessoa, ou ter apenas um desses 2 tipos. Os médiuns videntes são os dotados da faculdade de ver os espíritos, em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. O médium vidente julga ver com os olhos, mas na realidade é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. E, inclusive, nós conhecemos médiuns
videntes que são cegos, comprovando para nós que a mediunidade de vidência não depende dos olhos físicos, dos olhos materiais. Os médiuns sonambúlicos, que são os espíritos que, sob transe profundo, transmitem comunicações dos espíritos. O sonâmbulo, ele sai do corpo, ou de outra maneira, o desdobra-se, ou exterioriza-se, como André Luiz costuma dizer, presencia acontecimentos, conversa com espíritos e transmite informações que julga pertinentes. Então, olha só, uma outra faculdade mediúnica. O médium vidente, ele está aqui perfeitamente acordado, estando de olhos abertos ou fechados, e vê um determinado espírito ou um conjunto de espíritos, podendo também este mesmo médium ter a capacidade de ouvir este ou estes espíritos que ele está vendo, mas ele está acordado. E estando acordado, então, ele tem estas percepções. Agora, já o médium sonambúlico, ele entra em estado de transe, que pode ser mais ou menos profundo. E neste estado de transe, ele se exterioriza, ou seja, o seu perispírito, acompanhado, obviamente, do espírito, de sua mente, desprende-se do corpo, de maneira similar ao que acontece quando nós dormimos, mas ele não está dormindo, está em transe. E neste estado, estando mais ou menos liberto de seu corpo físico, tem a possibilidade de uma gama de percepções do plano espiritual, de ver os espíritos, de ouvir os espíritos, de ser levado a outras localidades para poder relatar coisas que estão acontecendo naquela localidade, de receber instruções dos espíritos a serem transmitidas para as pessoas que estão ali, no caso, na reunião mediúnica, naquele momento. E, estando exteriorizado, requer, obviamente, uma maior prática, um maior estudo, um acompanhamento mais próximo dos companheiros, especialmente do dirigente daquela reunião mediúnica, por ser um tipo de mediunidade, como nós vamos ver nas obras de André Luiz, que requer aí uma educação maior do médium, no sentido de que, estando em transe, está também sujeito a se confundir com mais frequência daquilo que está vendo, daquilo que está percebendo. O médium sonambúlico, então, age como intermediário dos espíritos quando se encontra parcialmente desligado do corpo físico, fornecendo aos circunstantes as informações que lhe foram dadas pelos comunicantes espirituais. Então, o médium está ali no seu momento de transe, desprendido do corpo físico, ouvindo uma determinada mensagem, uma determinada comunicação, uma determinada informação de um espírito desencarnado, e ele, simultaneamente, transmite essas informações através do corpo físico para os circunstantes. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. Porque ele está ali como o intérprete, nesse estado de transe. Então, ele tem essa capacidade, como dissemos, quando já está seguro de si, que tem esse domínio de si próprio, esta disciplina, esta educação mediúnica, para poder conseguir filtrar essas informações e transmiti-las àqueles que estão ao seu redor. Os médiuns falantes ou psicofônicos, que são também muito comuns em uma reunião mediúnica. De todos os tipos de faculdades mediúnicas, daqueles que quase sempre nós encontraremos em toda reunião mediúnica, estarão ali os médiuns psicofônicas e os médiuns psicógrafos, que nós vamos ver mais adiante. Nestes, o espírito comunicante atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes.
Então, o espírito comunicante, sintonizando-se com aquele médium em especial, nós já falamos anteriormente sobre a questão da afinidade, da sintonia, consegue, então, transmitir os seus pensamentos falando diretamente com o corpo e com a voz do médium. O médium se coloca numa posição de receptividade, de passividade, para permitir que o espírito comunicante transmita as suas ideias diretamente. De maneira chula, vamos colocar assim, transforma-se em um alto-falante, em um microfone, vamos dizer assim. Ele cede o próprio aparelho fonador para que outro espírito possa falar. E é um tipo de mediunidade, como falamos, bastante comum nas reuniões mediúnicas. E, dentro disso daí, nós vamos encontrar muitas variações, dependendo do grau que este médium já possui também de domínio de si próprio, de estudo, de suas condições de disciplina, da entrega que faz de si mesmo na conjugação das suas energias psíquicas com as energias psíquicas do espírito comunicante, a fim de até mesmo ter a sua voz modificada pela voz do espírito que se comunica. A inflexão da voz, a forma de falar, se transformar, a ponto de nós conseguirmos reconhecer ali todos os trejeitos de fala e entonação do espírito desencarnado que se comunica. Os médiuns psicofônicos podem captar as ideias do espírito comunicante intuitivamente, que é um transe mediúnico leve, mais superficial, comunicação mais direta, sem se deixar envolver demasiadamente pelas vibrações desarmônicas do sofredor, quando em se tratando de um espírito sofredor. Mais numerosos e predominam nas reuniões mediúnicas espíritas. Mas vamos encontrar também o tipo de médium psicofônico que entra em transe menos superficial, um transe um pouco mais profundo. O médium sofre junto com o sofredor, deixa-se impregnar pelas vibrações desarmônicas que, sendo absorvidas, são somatizadas. E aí nós vamos encontrar esse tipo de médium também nas reuniões mediúnicas, e nós vamos ver esses trejeitos da pessoa, a sua face, às vezes, demonstrando as expressões de sofrimento daquele espírito, na forma de falar, nos trejeitos do próprio corpo, neste momento da fala, e nós vamos perceber que o espírito comunicante não está transmitindo apenas as palavras faladas, mas também as suas próprias impressões físicas, uma vez que o perispírito é matéria, então são impressões físicas das energias que ele carrega, sendo ali percebidas e sentidas pelo próprio perispírito e pelo próprio corpo do médium que está no transe um pouco mais profundo durante uma comunicação psicofônica deste tipo. O médium pode aprender a neutralizar tais vibrações através da educação da faculdade mediúnica, o estudo contínuo e o esforço de melhoria moral, auxiliando eficazmente o necessitado espiritual. Uma vez que o médium, nessa situação, além de estar oferecendo as suas faculdades e o próprio corpo para a comunicação, é ali também um servo de Jesus, sendo o primeiro a transmitir as suas próprias energias de volta, como um feedback, auxiliando aquele espírito que está se comunicando. Então, ele não é só o intérprete, mas é também um enfermeiro, vamos dizer assim, já abraçando o espírito que se comunica em energias ricas, positivas, harmônicas, auxiliando e confortando aquele espírito que se comunica, quando já aprendeu, como vimos aqui,
a neutralizar essas vibrações através da educação de sua faculdade, o estudo contínuo e o esforço da melhoria moral. E vamos encontrar também, ainda nos médiuns psicofônicos, um transe bem mais profundo. O médium entra em um estado de sonambulismo, como já vimos anteriormente. Normalmente não se recorda do que transmitiu durante a manifestação do espírito. Alguns têm a intuição do que dizem no momento exato que pronunciam as palavras. Nós vamos encontrar um caso desse no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, em uma reunião mediúnica, que ele visitou algumas vezes para estudar a mediunidade, as faculdades mediúnicas, bem como os médiuns, e compreender todo esse processo. E ele encontra lá uma médium que tinha uma faculdade mediúnica muito desenvolvida, muito aflorada. Ele encontra vários médiums neste estado e em diversas condições de estudo e de aprimoramento moral. E então ele consegue nos dar esses exemplos claros de como se procede em cada um, que fica então muito patente e muito interessante para o nosso estudo, para a nossa percepção de ver como realmente a instrução e a elevação moral, esse esforço de elevação moral, contribuem positivamente sobre a faculdade em si, sobre como ela se processa. E aí nós vamos encontrar esta médium que neste momento de desprendimento profundo do corpo, ela conseguia se desligar profundamente, a exteriorização dela era quase completa, nas palavras de André Luiz, e nestes momentos, enquanto os espíritos a utilizavam para dar instruções, para levá-la em determinados locais, para que ela visse e participasse de determinadas atividades, o seu corpo, na reunião mediúnica, servia como instrumento para que outros espíritos conseguissem utilizar o seu aparelho fonador para transmitir mensagens psicofônicas. Mas estando ela distante do corpo, em outras atividades, tinha pouca consciência e pouco controle do que acontecia com o corpo, o que fazia com que esses espíritos que dirigiam, de fato, a reunião mediúnica se preocupassem bastante com ela, uma vez que é imperioso que o espírito encarnado médium, na sua posição de estudo constante, de disciplina, de aprimoramento das suas faculdades mediúnicas através do aprimoramento moral, seja sempre o senhor de tudo o que acontece com o seu corpo no momento de uma reunião mediúnica, no momento ali do exercício da sua faculdade mediúnica. Como nós vamos encontrar em uma outra médium, que André Luiz dá o exemplo, que também tinha faculdade sonambúlica muito aflorada, mas era um espírito já com uma conquista moral, com estudo constante, com disciplina bem patente, que mesmo quando estava distante do corpo em outras atividades, durante a reunião mediúnica, tinha pleno domínio e controle daquilo que acontecia com seu corpo na reunião mediúnica, conseguindo então dominar completamente, de disciplinar completamente o tipo e a forma como a mensagem que os espíritos sofredores iriam transmitir se utilizavam do corpo dela para poder transmitir essas mensagens. Ela tinha pleno domínio. De uma outra forma, para a gente dar exemplos mais claros, por exemplo, se um espírito em estado de sofrimento tinha vontade de gritar ou mesmo de xingar um palavrão, algo que pode acontecer quando ainda não temos pleno domínio de nós mesmos no exercício da faculdade mediúnica, pelas condições morais de estudo e de disciplina, pode acontecer que um espírito consiga falar um palavrão, o que obviamente não é desejado. E é o próprio médium que deve fazer este filtro, quando consciente de si mesmo, quando com domínio sobre suas faculdades, quando tem disciplina. No estado sonambúlico, como André Luiz diz, se o espírito é encarnado, se o médium não possui isso, fica um pouco mais difícil, que era o caso desta primeira médium que eu mencionei, do exemplo que ele dá.
e por isso preocupava os companheiros desencarnados daquela reunião mediúnica que estavam ali dirigindo o trabalho. E já com esta outra, com pleno domínio de si mesma, com disciplina, com estudo patente, se um espírito sofredor, mesmo ela em transe profundo, realizando outras atividades, tentasse, no momento da psicofonia, falar um palavrão, por exemplo, ou de gritar, ou mesmo de bater, né, numa cadeira, numa mesa, ele não conseguiria. Pelo pleno domínio que ela já tinha sobre si mesma, mesmo estando distante, afastada do corpo. Isso se traduz e se transmite pela sua própria vibração psíquica, das suas ondas mentais, coagindo, cerceando as ações daquele espírito que se comunica, para que ele se mantenha na linha, vamos assim dizer. Então, isso é muito importante dentro das comunicações mediúnicas, especialmente estas de psicofonia, dentre estas possibilidades que o Livro dos Médiuns nos traz, e também estes exemplos que nós vamos encontrar na obra de André Luiz. Sobre a psicografia, também muito comum nas reuniões mediúnicas, e faculdade esta, inclusive, que nos permitiu o próprio surgimento, a própria codificação da doutrina espírita. Porque além das mensagens psicofônicas que Kardec recebeu, muitas, mas os livros espíritas não seriam possíveis sem a faculdade da psicografia, de um dado espírito transmitir as suas ideias através da escrita, utilizando ali a mão do médium para poder escrever, dar a sua mensagem, deixar esta mensagem registrada. E Kardec, inclusive, demonstra em O Livro dos Médiuns a sua preferência pessoal pela psicografia exatamente pela propriedade que ela tem de registro, de deixar ali escrito e de qualquer um poder ler aquilo depois com mais calma, com mais tranquilidade, de poder analisar o texto. E analisando o texto, tanto pelas suas características de escrita, da utilização da linguagem, que Kardec já nos diz, que já diz muito de quem está se comunicando, pela forma como se comunica, pela forma como escreve, pela forma como utiliza a linguagem, como também pelos caracteres de evolução moral ou não daquele espírito. Uma vez que, tendo o Evangelho como guia, fica mais tranquilo para nós analisarmos uma dada mensagem e observarmos se ela está em concordância com o Evangelho, com os preceitos do Evangelho, ou se há algo de incoerente ali. Então, a escrita tem esta capacidade, esta propriedade de nos auxiliar nestes critérios, nestes princípios. E aí, além, então, dos 5 livros que são a codificação básica da doutrina espírita, o Pentateuco Espírita, como dissemos, um Chico Xavier, por exemplo, psicografou aí centenas de livros. Então, só possível para nos trazer esclarecimento sobre a doutrina espírita, sobre o estudo e sobre uma série de outros assuntos, através da psicografia. E aí nós vamos encontrar, conforme classificação de O Livro dos Médiuns, a psicografia mecânica, a intuitiva e a semimecânica. Sobre a psicografia mecânica, os médiuns psicógrafos mecânicos. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último, ou seja, do médium. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção e há a revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. Então, há ali uma ação direta do espírito em cima das ondas mentais do médium, atuando diretamente sobre os órgãos no nosso complexo
cerebral, cérebro, cerebelo, que comanda diretamente os nossos reflexos motores, para que haja ali uma ação direta sobre a nossa faculdade mecânica de movimentar os braços. Por isso, psicografia mecânica, porque está atuando diretamente sobre estes órgãos, colocando e impondo ali a vontade do espírito sobre o funcionamento dos nossos órgãos que determinam a mecânica do nosso movimento de escrever, e o médium, normalmente, nem se dá conta daquilo que está escrevendo durante esse processo, já que não passa ali pelo processo superior, vamos dizer assim, no sentido de processamento do pensamento, das ideias, mas sim de uma atitude mecânica, de uma ação direta sobre os órgãos que regulam a mecânica dos nossos movimentos. Então, o médium começa ali a escrever sem nem se dar conta do que está acontecendo. Ele sente a presença do espírito, ele sente a compulsão de escrever e logo pega o papel, a caneta ou o lápis e começa a escrever. Nós vamos ver essa faculdade mesmo em vários vídeos que nós temos aí disponíveis ainda hoje de Chico Xavier fazendo a psicografia, dando a psicografia mecânica, de tal forma que nós vamos encontrar o mesmo Chico, às vezes escrevendo duas coisas diferentes, ao mesmo tempo, de dois espíritos diferentes, escrevendo com as duas mãos, para poder ver aí a questão mecânica deste processo que o Livro dos Médiuns já nos trazia. Então, nós vamos ver aí esta faculdade patente, por exemplo, no Chico Xavier, podendo, inclusive, escrever em língua diferente do médium, como o Chico Xavier já fez várias vezes. Ele que não falava outras línguas, escrevendo em outras línguas, exatamente por ser uma faculdade mecânica e não passando pelo nosso processamento mental. E aí nós vamos encontrar também os psicógrafos intuitivos. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, nem a guia. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão, e a mão dirige o lápis. Então, aí nós já vemos um outro tipo de psicografia, em que existe ali, então, essa concordância dos pensamentos, desta identificação entre o espírito desencarnado e o espírito do médium, para que o espírito, então, atue sobre o pensamento do médium para que ele escreva. E, neste caso, o médium tem consciência daquilo que escreve enquanto escreve. A ideia vem e ele vai escrevendo à medida que esta ideia vem. Então, ele está ali, de uma forma conjunta, contribuindo conscientemente com a mensagem deste espírito que se comunica. E vamos encontrar também um meio termo, o psicógrafo semimecânico. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que sua mão é impulsionada contra sua vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. Qual que é o primeiro? O médium mecânico, puramente mecânico. No segundo, que é o médium intuitivo, antes da escrita. No terceiro, que é o psicógrafo semimecânico, ao mesmo tempo que a escrita. Estes últimos médiums são os mais numerosos. Então, nós vamos perceber que essas faculdades são várias, né? Nós não estamos tratando aqui de todos os tipos de mediunidade, de efeitos inteligentes. O tempo não nos permitiria falar de todos, e nem
com toda a profundidade que eles merecem. Mas é tão somente um esforço de nós pontuarmos aquelas que nós consideramos as mais comuns de ocorrer, aquelas que nós encontramos com mais facilidade em uma reunião mediúnica, mas que todas essas e outros ainda, outros tipos, nós vamos encontrar em O Livro dos Médiuns, livro esse de estudo sistematizado, importantíssimo se nós queremos nos aprofundar sobre o tema mediunidade, tema importantíssimo dentro da doutrina espírita, uma vez que é exatamente aquele tema que nos permite o esclarecimento de compreendermos a vida espiritual, a vida depois da morte, a nossa vida enquanto espíritos, quando desencarnados, da possibilidade da comunicação entre os planos desencarnado e encarnado, de nós podermos nos comunicar e de podermos servir a Jesus através do trabalho que nós possamos dar de nós mesmos no atendimento aos espíritos. Então, por isso é um tema de tanta importância dentro da doutrina espírita. Podemos até dizer que um tema base sobre o qual a maioria dos outros temas dentro da doutrina espírita estão alicerçados. Sem a mediunidade, nós não teríamos a própria codificação. Sem a mediunidade, nós não teríamos todos os livros que nós temos para estudo. E sem a mediunidade, nos faltaria um dos instrumentos que Deus nos dá em sua infinita bondade, misericórdia e justiça para o nosso aprimoramento próprio, para a nossa evolução espiritual, para a nossa disciplina. E aí, lembrando aquilo que nós encontramos no início, em O Livro dos Médiuns, dizendo não ser a faculdade mediúnica um dom que nos torna especiais, pois isso seria atentar para a nossa vaidade, e a vaidade e o orgulho, sendo ainda dois defeitos que nós carregamos enquanto espíritos imperfeitos, que vão atrapalhar e muito o desenvolvimento da nossa mediunidade, atrapalhar o nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais, o nosso progresso moral. Antes de tudo, a mediunidade não nos torna especiais, mas nos lembra o quão devedores nós somos da misericórdia divina e de que a mediunidade é um instrumento de trabalho, de serviço, de amor ao próximo. É a misericórdia divina atuando, como sempre atua, em mais uma de suas infinitas formas para o nosso próprio bem, para que nós possamos estender o bem a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós agradecemos mais esta oportunidade de estudo, mais esta oportunidade de trabalho. Nós vamos cantar uma outra música relativa ao tema de mediunidade e fazermos a prece. Muito obrigado a todos vocês. Fanal de Luz. Tal como a flor que desabrocha, revelando a glória da natureza, e como a água que está em toda parte, é a mediunidade exalando sua beleza. Carrossel de luz, mediunidade com Jesus, é o eterno suporte a nos amparar. Equilíbrio, harmonia e a autotransformação auxilia
auxiliam-nos na nossa evolução, modificando os atos, melhorando os pensamentos, purificando os olhos, sublimando os sentimentos, carrossel de luz, mediunidade com Jesus, é o eterno suporte a nos amparar. Equilíbrio, harmonia e a autotransformação auxiliam-nos na nossa evolução. Boas formas, pensamentos, como gotinhas de luz, nos transformam em instrumentos de Jesus. Boas formas, pensamentos, como gotinhas de luz, nos transformam em instrumentos de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Este momento de estudo, de elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Que possamos, Senhor Jesus, termos aprendido um pouco mais sobre esta tua doutrina de luz, de amor, de serviço e de perdão. Muito obrigado por tudo. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.